Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2025, hoje é uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Abençoa meu esposo, meus filhos, meu lar. Abençoa aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Neemias, tá? Neemias 9, tá? A confissão do pecado, tá bom? Diz assim, a confissão do pecado, Neemias 9. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Meu Deus, meu Pai... Vamos lá, isso aí. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Eu te peço, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é pregar a tua palavra por genuína como ela é, para falar de Jesus, para falar da Trindade, para falar da presença do Espírito, da tua grandeza. Meu Deus, eu sou só aquela que o Senhor escolheu para ministrar a tua palavra. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, decanta, lamanda assim, somente de ti, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é necessária, é o alimento, é vida, é força, para que possamos estar na tua presença. Meu Deus, me ajuda, me sustenta, me capacita, corta o laço, quebra o arco, desfaz toda a obra das trevas, Deus, para que Jesus venha ser glorificado e exaltado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vou falar assim, ó, a confissão do pecado. Olha que interessante, igreja. Diz assim, ó, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram a terra sobre a cabeça, ou seja, sinal de humilhação, tá? Os que eram de ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei, né? Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor. Ou seja, eles ficaram 6 horas cultuando a Deus, ok? Em pé, olha, igreja, é muito interessante que a Bíblia ela sempre vai descrever. E aí a palavra vai dizer, né, que eles ficam numa plataforma. Quem, né, diz assim, ó, em pé na plataforma, olha só. Em pé no quarto, na plataforma estavam os levitas, Jesua, Benai, Sebanias, Burim, Seraías, Kenani, em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, essa plataforma a gente sabe que é um altar, tá bom? Para nós, nos dias de hoje, é um púlpito, tá bom? Tá? E aí diz assim, e os levitas Jesua, Cadimel, Bani, Razabinéias, Serebias, Odias, Ebanias, Betanias, conclamava o povo, dizendo, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Então, o povo tinha que adorar a Deus ali, né? Igreja, eu fico imaginando a situação aqui, né? Eles se voltando para Deus. Bendito seja o teu nome, glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és, Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que nele existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Esse salmo tá parecido, esse cântico aqui, esse clamor, tá parecendo com o Salmo 24, né, do Senhor e a terra, a sua plenitude. Então, é muito assim, caloroso, né? Então, assim, ele vem mostrando assim, Neemias, né, ali o pecado do povo, eles pedindo perdão através das orações. Isso é muito importante, igreja, a gente saber se humilhar para Deus, né? Nós temos que se humilhar para Deus, né? Então, assim, e a gente vê essa oração, que oração linda, né? Que eles estão fazendo e continua. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos seus caldeus e dele o nome de Abraão, visto que o coração dele era fiel, o coração de quem? De Abraão, tá? Visto que o coração dele era fiel, fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus. Qual terra? De quem? Terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, né?
e cumpriste a sua promessa, porque tu és justo. Então é o povo pagão, que o povo de Israel não poderia se misturar, ok? Continuando. Viste os sofrimentos dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios tratavam, né? Então, por isso que Deus falava assim, vocês têm que tratar bem, né, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, né? Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que os atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em água agitada. Gente, ele tá aqui descrevendo a oração dele, né? A grandeza de Deus, né? Olha que coisa dele contando ali, né, a caminhada do povo de Israel. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinha que percorrer, né? Então, este é o Deus de Israel, né? Tu desceste ao monte Sinai dos céus, lhe falaste, lhe desse ordenança justa, leis verdadeiras. Quem é que deu a lei? Porque a lei é o mandamento foi dado para o povo de Israel, né? Ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecesse o teu sábado. E diz assim, fizeste que conhecesse o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e leis por meio, né? Então, a gente sabe que o sábado é santo para o Senhor, porque ele trabalhou, né? E o seu povo tinha que seguir, ok? E diz assim, Moisés, o teu servo, não na fome deste-lhe pão do céu, na sede tiraste para eles águas da rocha, mandaste-os entrar para tomar posse da terra que juramento tinha prometido a dar. Então, a igreja, ele está relatando aqui a história do povo de Israel até este momento, tá bom? Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes, obstinados e não obedeceram os teus mandamentos, né? Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltar à sua escravidão. Então, o povo sempre, né, rejeitando ali. E é muito forte, porque assim, eles escolheram líder, escolheram rei, né? Mas tu és o Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo de bezerro e disseram, este é o seu Deus que tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias. Quem fez isso, né? Jeroboão, né? Eles sempre tinham essa, vamos dizer assim, essa decadência moral e espiritual, né? Em deixar de servir a Deus para servir outros deuses, tá bom? E foi por tua grande compaixão que nos abandonaste no deserto de dia, a nuvem. De Jeroboão já é outra parte, que é o bezerro de ouro. Né? Quando Moisés subiu para receber as 10 tábuas, né? Eles pegaram ali o ouro e fizeram um bezerro de ouro junto com Arão, tá? O sacerdote. Foi por tua grande compaixão que não abandonaste no deserto de dia, a nuvem não deixaste de guiá-lo, de dia a nuvem não deixava de guiá-lo em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer, mostrando aqui o cuidado de Deus, né, para com o povo dele. Deste o teu bom espírito para instruí-lo, não retiveste o teu maná, que os alimentaste. Então, assim, o maná era um alimento constante para eles, né, que era caído do céu todas as manhãs, e deste-lhe água para matar-te a sede. Durante 40 anos, fosse sustentar-se no deserto, nada lhe faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações, cujas terras repartistes entre eles. Conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazão. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados, né? Essa promessa aqui foi feita a Abrão. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra, tu subjugaste diante dele os cananeus que viviam na terra, os entregaste nas mãos com seus reis e com os povos daquela terra para que os tratasse como bem quisessem. Conquistaram cidades fortes e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas olivas e muitas árvores frutíferas, comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua bondade, né?
Então é muito interessante. Eles viveram histórias que ninguém vai viver, porque esse é o povo de Deus, ok? Nós somos o Israel eleito, não o Israel. Nós somos o Israel eleito, não o Israel verdadeiro, tá? Mas foram desobedientes, se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que tinham divertido que se voltasse para ti e te fizeram ofensas detestáveis, né? A gente sabe que aqui tá falando da rebeldia do povo do norte, né? Do povo de Israel, né? Ali com seus reis, coisa maligna, que é onde Deus depois divide o reino do norte, reino do sul. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram, mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu ouviste, e a tua grande compaixão deste-lhe liberdade, que os livraram da mão dos seus inimigos. Mas tão logo voltar a ter paz, de novo fazer o que tu reprovas. Então abandonavas a mão de seus inimigos para os dominares sobre eles. Então, era algo assim, igreja, bem maligno mesmo, né? Porque o ser humano, porque não tem como, igreja, um homem caído, no pecado, por mais igreja que queira, você sempre vai estar o quê? No pecado. É só pelo nome e pelo sangue de Cristo, né? A presença do Senhor. E obedecer é que o único que nem não vacilou, né? Na idolatria foi Davi, mas caiu com mulher. Então era sempre assim, ninguém era perfeito, né? Porque é homem, né? Comedor de arroz, feijão e carne, como é você, come, bebe, caga, mija, faz tudo, né? Com uma naturalidade, porque é o ser humano, né? E novamente clamaram a ti dos céus, e tu os ouvias, a tua compaixão os livrava vez após vez. Então, toda vez que eles clamavam, Deus os livravam, né? Então, toda vez que dos céus, né, aí ouviste, aí Deus tinha compaixão dele. E era assim, né? Porque Deus era o povo escolhido de Deus, é o bichinho de Jacó, né? Decanta lamanda suri decai. É o povo de Israel. Tu os advertiu que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais os homens vivem sem lhe obedecer, com teimosia, te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. Igreja, hoje em dia não é diferente com o povo de Israel, né? A gente vê que o povo são obstinados, arrogantes, né? E assim por diante. É só a mão de Deus, né? Durante muitos anos foste paciente com eles por teu espírito, né? Por meio dos profetas, né? Aqui, ó. Durante muitos anos foste paciente por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste, contudo, não te deram atenção, de modo que entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Então, essa queda, né? Era algo constante, tá bom? Graças, porém, a tua grande misericórdia não os destruísse, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Nós temos um Deus bondoso e misericordioso, né, igreja? O que o Deus fez com o povo de Israel, né, é algo tremendo, assim, né? Vamos continuar, peraí. Agora, portanto, nosso Deus, o Deus grande e poderoso, temível, fiel, a tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até hoje, né? Então ele está pedindo que Deus não fique indiferente à situação, porque a situação era terrível, ele precisava de um milagre, né? Então, em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei. Então, eles não seguiam, tá? Eles simplesmente quebravam a lei e os mandamentos, né? Nem as advertências que lhe fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa, fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Então, quando eles estavam na terra que mana leite e mel, eles agiam com a mesma naturalidade ali, né? Com a mesma malignidade, né? Que eles tinham, né? Nas suas escolhas, né? Carnais ali, de não servir e nem adorar a Deus, tá? Que foi uma escolha deles, ok? Mesmo sabendo que quem colocou, que quem fez foi quem? Foi Deus, né? Foi Deus quem deu, foi Deus quem fez, mas mesmo assim eles continuavam nos seus deleites, seus caminhos pecaminosos, ok? Vê, porém, que hoje
Somos escravos, escravos da terra que deste aos nossos antepassados para que usufruísse dos seus frutos e das suas boas coisas que ele produz. Porque a terra que manda leite e mel. Canaã, tá bom? Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhe parecem, e grande a nossa angústia, né? Então, a oração dele é uma oração de súplica, né? Entendendo ele que o que está acontecendo é colheita, né? Da plantação do povo, né? Então, assim, aí diz assim, de acordo com o acordo do povo. Em vista disso, tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinando por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, vamos fazer um acordo com Deus, né? Amanhã a gente vai ver que acordo é esse, entendeu? Mas de uma coisa a gente sabe, Deus deu o melhor para o seu povo, né? Eles chegaram numa terra onde tinha tudo pronta, né? A terra que manda leite e mel. Então, assim, eles chegaram e acharam prontas, tá? E eles não valorizaram, ok? Não valorizaram aqui o que Deus deu para eles, tá bom? Igreja, e muitas vezes a gente não valoriza aquilo que Deus nos dá, né? Mas quando a gente perde, aí a gente começa a chorar. Então, vamos valorizar aquilo que Deus tem posto na minha vida e na sua. Muitas vezes não é da maneira que a gente quer, mas é o que nós temos para hoje, amém? Tenho um pedido para Deus me ajudar, né? Que Deus venha ajudar vocês também. A gente vê que o povo de Israel era terrível, né? Eles, em vez de obedecer, eles desobedeciam, viravam as costas para Deus, né? Quando Moisés falava, aí os reizinhos atacavam. Mas era tudo o quê, igreja? Era tudo consequência da desobediência deles, tá bom? Então, por isso que, né, os reis da Síria dominavam sobre eles, por causa da desobediência deles. Por isso que eles estavam aqui nesse cativeiro, né? Tinha saído e estavam, né, nessa total desolação, né? Mas é a colheita. Igreja, uma coisa é certa, aquilo que você plantar, você colhe. Às vezes a gente nem plantando, a gente está colhendo, né? Então, que Deus possa nos dar graça e sabedoria para que a gente não venha desobedecer a Deus, tá bom? Em nome de Jesus. E não é fácil, igreja, a gente vê cada coisa que é só Deus. Fiquem na paz, viu? Uma semana abençoada em nome de Jesus.